Abre comigo a sua Bíblia, por favor, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 16. É um congresso de mulheres. A pastora Marisa falou há pouco de uma mulher que prosperou só porque amou a sogra, Ruth. Eu disse ontem aqui que sogra nunca ou quase nunca tem problema com o genro. Quem é genro? Levanta a mão. Os genros, levanta a mão. Deus abençoe você. Sua sogra implica contigo? Não. Por quê? Porque a sogra olha para o genro e diz assim: Deus me deu um filho. A mesma sogra olha para a nora e diz: ela tomou meu filho. A nora vem como concorrente, o genro vem para somar. Aí a sogra chega para a nora e diz assim: meu filho gosta da sopa assim, gosta da calça passada assim. E a nora vai inchando, porque afinal de contas ela está dando pitaco dentro da minha casa. Meu filho prefere o feijão desse jeito. Aí estremece. Ruth aprendeu a lidar com isso. E quando Ruth aprende a lidar com isso, ela prospera. Como é um congresso de mulheres, eu vou falar para mulheres. E os homens, pastor? Come do que cai das migalhas. O mesmo princípio que vai ser aplicado para elas será útil na sua vida. É só colocar em prática o mesmo princípio. O tema do congresso fala de mulheres transformadas exalando o cheiro de Cristo. Então hoje eu vou falar sobre como é possível exalar esse cheiro de Cristo. Romanos 16, 1 e 2, Paulo diz: recomendo-vos a vossa irmã, a nossa irmã Febe. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais do Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Eu tenho uma pregação sobre essa mulher, está lá no canal do YouTube. Fala um pouco da importância dela, do status social que esta mulher ocupava no Império Romano. É uma mulher que exercia uma influência política muito forte no ambiente onde ela vivia. Febe era cristã e Paulo a chama de diaconisa. Ela servia como diaconisa na igreja em Cencreia. Cencreia é uma importante cidade vizinha da cidade de Corinto. Corinto tinha um porto, Cencreia tinha outro porto. E esses dois portos eram os mais importantes do mundo antigo e ligavam o mundo oriental ao mundo ocidental. Qualquer pessoa que saía do Oriente para o Ocidente, ou o inverso, precisava passar por Corinto e Cencreia. Lá morava a irmã Febe. Ela está indo a Roma, capital do império. E ela é uma mulher que goza de tanta confiança no ambiente cristão, que o apóstolo Paulo confia a ela o manuscrito da principal carta doutrinária da igreja. Vou repetir. Romanos é o documento doutrinário mais importante do cânon do Novo Testamento.
A epístola de Paulo aos Romanos é considerada a mais completa carta doutrinária à qual a igreja teve acesso. Alguns estudiosos chamam a carta aos Romanos de catedral do cristianismo. Outros chamam-na de enciclopédia do cristianismo. Se desse tempo, fazer uma narrativa, uma panorâmica do capítulo 1 ao capítulo 16 de Romanos, você entenderia com mais amplitude a razão dessa importância. Mas Paulo confia a esta mulher o mais importante documento doutrinário da igreja cristã. Em Romanos estão os principais fundamentos do pensamento doutrinário da igreja. É Febe quem leva esta carta para ser entregue à igreja de Roma. Mas é interessante observar que em Romanos, Febe não é a única mulher que ganha destaque. Só neste capítulo, o 16, Paulo cita pelo menos 8 mulheres que lhe auxiliavam no ministério e que eram colunas da igreja naqueles dias e naquele tempo. Ontem eu li para os irmãos o profeta Isaías no capítulo 32, versículo 9, quando o Senhor declara através do profeta: levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e vós, mulheres que estáis tão sossegadas. O Senhor está convocando as mulheres de Judá para que elas se posicionem, a fim de que o cativeiro fosse evitado. E o Senhor está dizendo: enquanto as hordas de Babilônia estão se aproximando, vocês estão em festas dançantes, celebrando a vida com a proximidade da morte, celebrando a fartura quando a necessidade vai bater a porta, celebrando a saúde quando vocês terão que enfrentar a espada dos inimigos. E o Senhor declara que as mulheres de Judá poderiam se posicionar e salvar Judá do perigo que a nação estava submetida. Agora nós encontramos no Novo Testamento Paulo atribuindo a mulheres um papel importante, porque naquilo que aquelas falharam, estas estão cumprindo a sua missão. Mas de que modo mulheres podem exalar o bom cheiro de Cristo? Eu citei ontem para os irmãos o Salmo de número 68, versículo de número 11 e 12, que é um salmo para este tempo, e já começa o seu devido cumprimento. Eu vou ler o texto e depois lhe digo algo para você anotar. Diz assim: o Senhor mesmo deu a palavra, grande é o exército daquelas que anunciam as boas novas. A tradução ali é Corrigida Fiel. Eu trago na minha mão aquela que é de acordo com os textos mais próximos dos textos em grego e hebraico, e ela dá uma clareza maior na expressão. Por isso diz: grande é o exército daquelas, aponta de maneira direta para mulheres, daquelas que anunciam as boas novas. Versículo 12: reis de exércitos fogem e fogem, e donas de casa repartem os despojos. Uma análise do Salmo 68 e uma análise cuidadosa, exegética, paciente, vai mostrar para nós que o plano de fundo do Salmo 68 é justamente o ambiente geográfico que os missiólogos chamam hoje de janela 1040. E é justamente nesta região onde as mulheres são mais oprimidas, reprimidas e perseguidas. Agora, preste atenção, olhe para o Oriente, olhe para o mundo árabe, olhe, preste atenção e fique atento aos próximos meses e aos próximos anos.
vai haver uma revolução espiritual no mundo árabe, no mundo oriental. E quem vai encabeçar esta revolução são as mulheres, porque Deus vai trazer um avivamento espiritual sobre elas de maneira extraordinária. Anota isso, guarda no coração e fica atento, porque quando começar a acontecer, você vai se lembrar disto. Como as mulheres exalarão o bom cheiro de Cristo? Vamos rapidinho. Por meio do serviço. Nenhum ser tem tanta disposição de servir como a mulher. Os homens, regra geral, servem porque ocupam a posição que requer deles o serviço. Mulheres servem sem a posição, servem por disposição. Porque é da natureza feminina a disposição de servir. Olha que Paulo apresenta Febe em Romanos 16, 1 e 2 e diz: a nossa irmã Febe que serve. Serviço é a disposição de oferecer a alguém algo do qual eu me disponho, mas o outro não tem. Quando nós lemos o Êxodo capítulo 35, versículo 25 e 26, Moisés descreve a construção do tabernáculo. E ele diz que todas as mulheres que se dispuseram a servir, preparavam as cortinas e o ornado, fiando com as mãos o azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino, ou seja, toda a beleza, olha lá, e todas as mulheres cujo coração se moveu em habilidade, fiavam. Não precisou, você não encontra Moisés convocando as mulheres para fazerem os ornamentos do tabernáculo. O coração delas é movido a servir. E elas cuidam da beleza e do ornamento do santuário no deserto. Não sei como funciona isso aqui na Inglaterra, mas no Brasil surgiu uma ideia de ministério levítico. E quando alguém pergunta para uma pessoa no ambiente da igreja, qual é seu cargo? Ele diz: eu sou levita. Porque alguém nos ensinou que ser levita é tocar ou cantar na igreja. Mas é bom lembrar que os levitas também adornavam a igreja. Aqueles que arrumavam o templo também eram os levitas. Quem transportava, vamos contextualizar, caixa de som de um lado para o outro também é levita. Quem cuida da limpeza, tirar a poeira, lavar as toalhas, as cortinas do templo, também está exercendo o ministério levítico. As mulheres moveram-se em seu coração para servir. Já foi falado de Ruth hoje à noite. Ruth era moabita, esquecida na terra de Moabe, se casa com um homem que é doente e morre logo após. Quando Noemi, sogra de Ruth, perde o esposo, e em seguida os seus 2 filhos, Noemi muda de nome. E ela diz: o meu nome agora será Mara, a amarga. E ela decide retornar para a sua terra, a terra de Judá. Ruth e Orfa, que são noras de Noemi, lhe acompanham. Era uma tradição do oriental. Se alguém está indo embora, eles vão acompanhar até a fronteira. Se um visitante vem à casa do oriental, ele acompanha o visitante até a divisa da sua propriedade. Então, até a saída de Moabe, Ruth e Orfa acompanhando Noemi não é nada estranho, era comum. Quando chega na fronteira, Noemi olha para as duas e diz: agora voltem para os vossos pais, para a vossa terra e para os vossos deuses. Eu fiquei viúva e fui desfilhada.
E ainda que vocês esperassem segundo o código de Hammurabi para que eu gerasse filhos e vos desse em casamento, conforme a tradição, eu já não tenho idade para isto. A Bíblia diz que as duas choraram, tanto Ruth quanto Orfa. Mas Orfa chora, abraça Noemi e volta para a sua terra. Ruth chora, mas não abraça Noemi. Ela diz: eu não vou te deixar, eu vou contigo. E Noemi olha para Ruth e diz: mas não tem sentido. Não, você não é judia, você será estrangeira, imigrante, em terra estranha. Ruth diz: não insistas para que eu te deixe, porque eu não te deixarei. Onde tu dormires, eu dormirei. Onde viveres, viverei eu. Onde comeres, ali eu comerei. O teu Deus será o meu Deus. Onde tu morreres, também eu morrerei, e ali serei sepultada. A vida de Ruth começa a mudar agora, mas não só a de Ruth. A postura de Ruth eleva o status de Noemi. Por quê? Porque uma viúva e idosa em Judá, nos dias de Noemi, não teria qualquer tipo de privilégio. Noemi ia chegar sem chance, sem terra, sem propriedade, porque quando foram embora, perderam as suas propriedades e o credor tomou posse. No momento que Ruth chega com Noemi em Judá, a Bíblia diz em Ruth capítulo 2, versículo 7, que ela decide ir ao campo colher cevada, trigo com os segadores. Mas a lei mosaica diz que um estrangeiro não pode colher o fruto direto na planta. Ele nem pode pegar daquilo que cai embaixo da planta. O que ele poderia fazer? O estrangeiro, no caso de Ruth, os segadores vão colhendo. E a lei mosaica dizia que se uma espiga caísse do cesto do segador, ele não poderia voltar para buscá-la. Aquilo precisava ficar lá para o órfão, para a viúva, para o pobre e para o estrangeiro. Daí a Bíblia diz que Ruth vai colhendo atrás dos segadores, porque ela vai pegando do que cai do cesto dos segadores. Mas acontece que enquanto Ruth trabalha, o remidor, é interessante essa história, porque Boaz não é o primeiro remidor, Boaz é o segundo. Mas o segundo remidor para e olha, daqui a pouco eu explico esse negócio, que isso aqui é muito extraordinário. Ele para e olha e vê uma mulher estranha catando cevada atrás dos segadores. E ele chama um servo e pergunta: quem é aquela? E alguém diz: Ruth, nora de Noemi, a viúva que retornou para a sua terra. Boaz dá uma ordem e diz: no final do dia, dê a ela mais do que ela colheu, encha a sua capa, abasteça a sua mesa. E Ruth volta para casa carregando um fardo. E Noemi pergunta para Ruth: o que aconteceu? Como você conseguiu colher tanto? Ruth diz: um homem, o dono da terra, mandou que me dessem mais do que eu colhi. Noemi, uma anciã sensata, carregada de sabedoria, com experiência de vida, porque a amargura te dá sabedoria, as tristezas da vida te dão discernimento. Noemi pergunta a Ruth: qual é o nome do homem que mandou encher a tua capa? Ruth responde: Boaz é o nome dele. Noemi diz: fica em paz e aguarda, porque o coração deste homem se afeiçoou de ti, e ele não descansará enquanto não tiver te tomado por esposa. Mas observe, Boaz não podia. Ele é o segundo remidor, tem um primeiro. E ele manda chamar o primeiro remidor. Está no capítulo 2 de Ruth. E diante dos anciãos da terra, ele pergunta ao segundo remidor:
tu terás que redimir a terra que era do marido de Ruth, do marido de Noemi e do marido de Quilion. Você precisa remir a terra. E o primeiro remidor diz: eu a remirei, eu tomarei para mim. Aí Boaz diz: mas quando tomares a terra, terás que tomar também contigo a viúva, porque assim ordena a lei. O primeiro remidor disse: não tenho interesse na viúva, quero a terra. Boaz disse: se tu não tomares a viúva segundo a lei, não terás direito de remir a terra. O homem diz: eu abro mão do direito de remir a terra. E Boaz diz: então tira o teu sapato e descalço jura que não remirás a terra, porque se tu não a remires, eu a remirei. O homem tira o sapato e jura diante dos anciãos que ele não quer a terra. Quando ele termina de se afastar, Boaz se levanta e diz: eu estou remindo a terra e recebendo a viúva como minha esposa, porque o meu coração se afeiçoou dela. Presta atenção, quem é o primeiro remidor? Quem é o segundo remidor? Quem é Ruth nessa história? O primeiro remidor foi Adão, que não conseguiu remir a terra, mas a entregou ao inimigo. O segundo remidor é Jesus de Nazaré, que remiu a terra e recebeu Ruth, a igreja, como esposa amada, para ser a esposa do seu coração. Só se você puder dar um brado de glória, Deus, em nome de Jesus. Ela exala o bom cheiro de Cristo quando se dispõe a servir. O fato de ela aceitar servir coloca-a diante dos olhos de Boaz. Provoca a pessoa do seu lado e diz para ele assim: serve. Lucas 8:2 diz que as mulheres serviam a Jesus com seus bens. Atos 18 diz que Priscila servia ao Senhor na igreja. Quanta dificuldade de servir nos nossos dias. As pessoas têm uma necessidade de status, de serem servidas, quando o grande privilégio da vida cristã é serviço, é servir alguém, ser útil na vida de alguém, facilitar a vida de alguém. Então, nunca se sinta diminuído porque serviu, porque o maior de todos os homens disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida pela vida de muitos. Então, só mais uma vez, não se magoe, mas diz para o seu vizinho: sirva. Segundo lugar, como nós poderemos exalar o bom cheiro de Cristo? Como as mulheres poderão fazer isso? Pelo exercício da fé. Eu tenho que dizer uma coisa que eu falei certa feita e uns homens não gostaram, mas eu vou repetir porque eu acredito assim: as mulheres não são necessariamente mais santas do que os homens, mas elas são indiscutivelmente mais espirituais. Elas têm muito mais facilidade do exercício da fé do que os homens. Por quê? O homem quer matematizar tudo. O homem quer lógica para tudo. E a fé não segue a regra da lógica. A fé não é matemática. Incrivelmente, a fé não é um sentimento. A fé não é mente ou pensamento positivo. Fé, na Bíblia, é um princípio ativo. É uma arma que o Senhor te dá para ser posta em ação. E nós vamos encontrar na Bíblia mulheres exalando o cheiro de Cristo no exercício da fé. Elas conseguem crer em situações que a fé não é muito aconselhável. Faraó manda matar todos os meninos do Egito. E uma mulher chamada Joquebede resolve esconder a sua gravidez. Você sabe o preço que ela pagaria se Faraó descobre aquilo? Ela seria morta com toda a sua gravidez. A criança nasce e ela consegue esconder a criança os primeiros 3 meses. Ela poderia ter sido denunciada. Quando ela vê que não dá para esconder mais, prepara uma arca de junco, betuma
coloca o menino na arca, no Nilo, e diz para a sua filha mais velha, uma mulher, fica olhando e observando. E presta atenção, ela poderia ter pedido aquilo a Arão. Joquebede poderia ter pedido a Arão e não a Miriam, para observar o menino. Afinal de contas, Arão era um rapazinho que poderia muito bem proteger o bebê com mais facilidade do que Miriam. Só que a mulher tem o tino mais aguçado, é mais rápida ao perceber uma oportunidade e gerar uma solução. A história diz que a filha do faraó havia ficado viúva do homem que ela amava, e ela não tinha filhos. Quando ela está se banhando no rio Nilo, ela ouve o choro de uma criança e se aproxima da criança e descobre é filho de um hebreu. Naturalmente Faraó mandaria matar, mas Deus é extraordinário. Deus planejou. Quem encontrou o menino foi a filha do faraó, recém-viúva, chorando a perda do amor da sua vida e sem ter filho. O faraó não causaria duas dores ao mesmo tempo à sua filha. Por isso que ele permite que ela cuide do menino. Só que Flávio Joséfos diz que a mulher trouxe algumas egípcias para dar de mamar ao menino, e Miriam está olhando. Um menino não demoraria tanto. O menino não esperaria o momento certo, porque não é da natureza do homem. A natureza do homem é agir. Arão ia correr lá e ia gritar: não, não pega meu irmão. Fim, acabou. Miriam está olhando. Algumas mulheres egípcias chegam e dão de mamar para a criança, mas Flávio Joséfo diz que a criança não pega o peito das egípcias. Miriam se aproxima e diz assim: eu tenho uma ideia. Se a senhora quiser, eu vou arrumar uma ama hebreia para dar leite para esta criança, para que a senhora cuide dela. E a filha do faraó diz: faz isso. A menina corre em casa e chega lá: minha mãe, eu vim aqui lhe buscar porque a senhora vai ser assalariada para cuidar de Moisés, funcionária do palácio para cuidar do próprio filho. Olha como Deus é perfeito, mas como Ele se utiliza da inteligência de uma mulher e de uma menina para fazer o seu plano prevalecer. Pelo exercício da fé. Vamos pensar em outra. Eu citei aqui ontem Mateus 15, 21 a 28, da mulher Ciro-fenícia. Ela vem clamando atrás de Jesus e dizendo: tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoninhada. A Bíblia diz que enquanto ela clama, Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Já que Jesus faz silêncio, os apóstolos dizem: Senhor, manda ela embora. Ela vem gritando atrás de nós. Aquela mulher, em vez de achar ruim com os apóstolos, ajoelha diante de Jesus. Quando ela ajoelha, Jesus diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus está dizendo é: eu não tenho nada a ver com o teu problema, você não é da casa de Israel, e eu vim para a casa de Israel. Quando Jesus diz isso, o texto diz que ela se prostra. Prostrar ali é proscreneô, deitar aos pés, beijar os pés. Quando ela beija os pés de Jesus, Jesus diz: não é bom pegar o pão dos meninos e jogá-los aos cachorrinhos. Ela diz: eu sei, Senhor, que não se pode jogar o pão dos meninos aos cachorrinhos, mas eu sei que os cachorrinhos comem do que cai da mesa dos seus donos. Jesus olhou para ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E a Bíblia diz que desde aquela hora a sua filha ficou sã. A capacidade das mulheres de exercer a fé em favor dos seus filhos é extraordinária. Eu te pergunto: que mulher daria o bolo para Elias primeiro? Que homem daria o bolo para Elias primeiro? Mas a viúva de Serepta deu.
Tem uma mulher na Bíblia, ela era concubina de Saul. Saul cometeu um crime e quebrou um pacto contra outra nação. Quando Davi está reinando, vem seca e fome sobre a terra, e Davi vai consultar ao Senhor para saber do que se trata. E o Senhor diz: é por causa da aliança que Saul quebrou. Quando Davi vai consultar aquela nação, a nação diz: nós não queremos guerra, mas nós queremos 7 filhos de Saul, para que os matemos e vinguemos a nossa ferida, e haja paz sobre a tua terra. E a Bíblia diz que Davi pegou os 2 filhos daquela mulher e os entregou para serem executados. E eles foram executados. Só que Davi entregou e foi para a guerra. Aqueles meninos foram executados e deixados para serem devorados pelos abutres e pelas aves de rapina. E a Bíblia diz que aquela mulher, de fevereiro até outubro, montou um acampamento a céu aberto. Durante o dia ela enxotava as aves de rapina, durante a noite ela enxotava os abutres, e não deixou que o corpo de seus filhos fosse devorado pelos animais. 10 meses depois, Davi volta da guerra e alguém diz: olha, a mãe cujos filhos foi entregue à morte, aos teus inimigos, continua de lado do cadáver sem deixar que os animais os devorem. Autoriza o sepultamento. Aí Davi faz um decreto autorizando que eles sejam sepultados com honras reais, por causa da postura da sua mãe. Mãe, os teus filhos estão no teu colo espiritual. Eles não apenas amamentam no teu seio, não apenas se assentam no teu colo físico, mas a cobertura espiritual na vida dos filhos é uma missão extraordinária que as mães cumprem com galhardia e resultado extraordinário. Aleluia! Exale o cheiro de Cristo no exercício da fé. Eu digo sempre para as pessoas, quando tenho a oportunidade, eu cresci numa família ministerial. Meu avô era pastor, meu pai é pastor, mas nós passávamos muita necessidade financeira. Na época que, não sei se vocês vão lembrar, se alguém aqui viveu nesse tempo, de repente sou mais velho que todo mundo. Quem lembra de quichute? Sério? Vocês são antigos, meu irmão. Na época que quichute era tênis de filho de papai, eu usava conga. Você lembra de conga? Meu sonho era ter um quichute, irmão, e meu pai não conseguiu me dar um. Eu usava aquela conguinha de bico branco, tecido azul. Aquilo, quando pisava num pedregulho, parecia que entrava no pé. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar roupa para os filhos, comprava para o meu irmão mais velho, e quando ficava pequena, para ele, passava para mim. Eu ainda lembro da minha primeira calça nova, só eu vesti, uma calça verde de tergal. Imagina a cena, eu com a calça verde de tergal, no meio da canela, uma conga azul do bico branco com uma meia azul. E a minha mãe penteava meu cabelo de lado, passava óleo, partia assim bonitinho, e ainda pegava na minha bochecha e dizia: lindo. E quer saber o grande milagre? Eu acreditava nela. Comida. Eu comia biscoito quando a gente ficava doente, que aí meu pai ficava com medo da gente morrer e dava um biscoitinho para morrer feliz. Café com farinha adoçado com rapadura era meu café de todo dia. Mas quando eu ia reclamar do café, a minha mãe dizia: não reclama, um dia você vai escolher o que quer comer. Quando eu ia reclamar da minha calça, ela dizia: não reclama, um dia você vai abrir o guarda-roupa e escolher a roupa que quer vestir. Guarda-roupa, irmão, a roupa era guardada numa caixa. Não reclama que um dia você vai escolher o sapato que quer calçar.
ela tinha essa perspectiva, gente. Mas ela cria que o futuro dos filhos seria melhor do que o presente que nós vivíamos. E ela profetizava isso todos os dias, declarava isso todos os dias. E isso me fez avançar. Não sofri de depressão porque passei fome. Não entrei em depressão porque não tive roupa. Não perdi a linha e fui para a malandragem porque não tinha dinheiro. Eu tinha uma profetisa na minha vida todo dia, dizendo: um dia, e o Senhor cumpriu a palavra que saiu da sua boca. Profetize sobre os seus filhos. Profetize sobre os seus filhos. Profetize sobre os seus filhos. Faça com que eles vivam a experiência da fé, exalando o bom cheiro de Cristo. Aleluia. Terceiro, as mulheres exalam o bom cheiro de Cristo pela oração. Mulheres que oram. Uma mulher de joelhos tem o poder de um exército. Jeremias capítulo 33, 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e eternas, coisas grandes e firmes que ainda não sabes. A mulher Ciro-fenícia de Mateus 15, 22 vem clamando a Jesus por causa da sua filha. Lucas 2, 37 fala de uma mulher, uma anciã chamada Ana. E a Bíblia diz que todos os dias no templo, em oração e em jejum, ela aguardava a manifestação do Filho de Deus. Lucas 18, 1 fala de uma mulher que precisava que um juiz julgasse a sua causa. E a Bíblia diz que todos os dias ela batia na porta do juiz e o importunava, ao ponto de um dia o juiz dizer: ainda que eu não tema a Deus, nem tenha medo dos homens, eu vou julgar a causa desta mulher que de dia e de noite me importuna. Aí Jesus diz: se um juiz mau ouviu o clamor desta mulher por causa da sua persistência, não ouvirá o Senhor o vosso clamor, quando clamardes a Ele de dia e de noite? Ela é um exemplo de oração. A minha avó paterna, mencionei ela ontem, inclusive mencionando da semelhança com a pastora Marisa. A paciência morava no coração da minha avó. Eu acho que a paciência veio voando, sentou nela e disse: aqui é minha casa. Ela era capaz de ver o mundo desabar e depois pegar uma flanela para tirar a poeira do que sobrou. Mas a minha avó orava em média 8, 9 horas por dia. Quando a minha avó foi encontrada morta aos 73 anos, vítima de um infarto, a vizinha que a encontrou disse que ela estava de joelhos na cadeira que costumava orar. Um dia eu perguntei para minha avó: por que a senhora ora tanto? Ela disse: meu filho, oração nunca é muito. Oração nunca será demais. E eu disse a ela: mas a senhora ora demais, vó. E ela me disse assim: vira as costas. E eu virei as costas e ela mediu as minhas costas a palmos. E na época, as minhas costas, na mão da minha avó, deram 3 palmos e 4 dedos. Quando ela terminou de medir, eu perguntei para ela: o que é que tem a ver as minhas costas com o tanto que a senhora ora? Eu tinha 16, 17 anos. Ela disse: é porque o peso que Deus vai colocar sobre você é tão grande, que eu estou orando para que Ele enlargueça as suas costas, para você suportar o que Ele vai fazer. A minha avó não viveu aqui na terra tempo suficiente
para ver as cargas que foram caindo sobre o neto por quem ela orou. Mas o fato é que a sua profecia se cumpriu, está em franco cumprimento, ainda há coisas a se cumprirem, e eu sou o privilegiado que continuo colhendo o resultado das suas orações e do seu clamor. Ore, provoca o seu vizinho e diz para ele: ore, busque a presença de Deus. Clama, o Senhor tem resposta para a sua vida. Ore no ônibus, ore no metrô, ore ao volante, ore no escritório, ore enquanto trabalha, seja na construção, seja no jardim, seja no consultório, seja na faxina de alguma casa. Ore, apenas ore, porque a sua oração está chegando aos céus. Nenhuma mudança no mundo será promovida sem a oração. Não importa a sua capacidade de causar uma revolução social, filosófica, teológica, sem oração nada será consolidado na nossa vida. Eu posso exalar o bom cheiro de Cristo pela oração. Quarto lugar, podemos exalar o bom cheiro de Cristo pelas lágrimas. Vou falar de algo que a gente nem gosta tanto, mas provoca assim o vizinho, fala que ele aprende a chorar. Ah, pastor, chorar? Quem chora é de tristeza. Deus me chamou para ser feliz. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque eu precisaria filosofar um pouco. Mas eu tenho que fazer uma pergunta que vai deixar você com um nó na cabeça. Quem disse que Deus te chamou para ser feliz? Você sabia que felicidade é um sentimento humano, terreno, temporário e condicionado às circunstâncias? Você sabia que em nenhum momento a Bíblia fala que o homem será feliz? Você sabia que fruto do Espírito não é felicidade, é alegria? Que é diferente? Etimologicamente, felicidade é preenchimento. Então, se me preenche, eu estou feliz. O que me faria feliz hoje? Uma BMW na porta da minha casa me preenche, é o carro dos meus sonhos. Ah, eu sou feliz, eu consegui a BMW. Mas se a porqueira da BMW for acertada por um caminhão de lixo, sua felicidade amassa? A menina dos meus sonhos, o ocidental chama de felicidade comer chocolate. Eu amo chocolate, e o chocolate mexe com o meu estado de humor, e eu fico feliz. Esse não é o plano de Deus para mim e para você. O plano de Deus para mim e para você é alegria. Porque a alegria não depende de as coisas darem certo. A alegria não depende das circunstâncias. Olha o que Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, desapareça o gado do campo e sejam extirpadas as ovelhas da malhada, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Agora, quando fala de lágrimas, mulher chorando é diferente de homem. Porque mulher chora porque ficou triste. Mas se ficar feliz, chora também. Mulher chora porque o marido áspero deu uma resposta fora de hora, deslocada. Mas quando ele faz uma declaração de amor, ela chora também. Se o marido vai fazer a viagem dos sonhos e ela não pode ir, ela chora. Mas se ele vai fazer as viagens dos sonhos e ela pode ir, ela chora também. Não há muita explicação para esse fenômeno, mas o fato é que se nós aprendermos a direcionar as nossas lágrimas à presença de Deus, nós vamos tocar o mundo com as nossas lágrimas. Eu lembro de um tempo que as pessoas iam para a igreja e levavam um lenço, porque pretendiam chorar. Eu lembro de um tempo que a preocupação dos pregadores não era fazer o povo rir e se divertir,
era fazer o povo chorar e se quebrantar em arrependimento pelos seus pecados. Eu lembro de um tempo que a igreja tinha reuniões de oração. E nas reuniões de oração havia derramamento de lágrimas. Nós podemos tocar o mundo com o bom cheiro de Cristo, com as nossas lágrimas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 11, diz que Ana está diante de Deus e ela chora diante do Senhor, pedindo por Samuel. E enquanto ela chora diante de Deus, a Bíblia diz que o sumo sacerdote, olhando para ela, disse: até quando estarás embriagada na presença do Senhor? E Ana diz: não me tenhas por serva de Belial, porque eu temo ao Deus Altíssimo. Na verdade, a minha alma está aflita e angustiada perante o Senhor, e eu clamo a Ele. E o sacerdote olha para Ana e diz: seja contigo o Senhor, e ouça a Ele a tua petição, e satisfaça o desejo do teu coração. A Bíblia diz que Ana volta para a sua casa, e ela deitou-se com o seu marido Eucana e engravidou. Mas ora, ela era casada há tanto tempo que Eucana tinha 10 filhos com Penina. O que mudou? O que mudou agora? Como é que ela engravida? Quantas vezes Eucana já havia se deitado com a sua mulher e ela não ficava grávida? Mas agora ela chorou na presença de Deus. E quando você chora, as circunstâncias mudam. Quando você chora na presença de Deus, o cenário muda. Quando você chora na presença de Deus, a resposta é diferente. Aleluia. Eu me lembro agora de Ezequiel, capítulo 9, quando Ezequiel tem a visão de alguns homens armados entrando em Jerusalém. E o Senhor diz aos homens armados, na visão de Ezequiel: matai a todos, homens e mulheres, velhos e crianças, não deixai viver ninguém. Quando aqueles homens vão entrando em Jerusalém, Ezequiel percebe, quando atrás deles vem um outro homem trazendo um titureiro na mão. E Ezequiel ouviu quando o Senhor disse aos homens armados: parem e esperem até que sejam marcados com tinta aqueles que ainda choram no meu altar. Depois matai o resto. As tuas lágrimas podem te manter vivo. O hábito de chorar na presença de Deus vai abrir caminhos que nenhuma influência te abrirá. O Senhor te dará graça para alcançar aquilo que está em teu coração. Laços serão quebrados pelas lágrimas. Algemas serão quebradas pelas lágrimas. O teu marido será transformado a partir das tuas lágrimas. O teu filho terá um encontro poderoso com Deus a partir das tuas lágrimas. O milagre vai acontecer no coração das autoridades, daqueles que julgam o teu processo, a partir das tuas lágrimas. Provoca seu vizinho, por favor, e diz para ele: experimente chorar. Experimente chorar. Já vou terminando. Se nós recuperarmos o hábito das lágrimas na casa de Deus, nós veremos quantos milagres poderosos viveremos a partir do nosso quebrantamento espiritual. A igreja desse século precisa voltar a chorar. Estamos acomodados no conforto que a vida moderna nos trouxe. E é necessário que voltemos à oração e ao quebrantamento. Salmo 51, 17 diz que o sacrifício aceitável a Deus é um coração quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Eu vou concluir dizendo
que as irmãs, nós podemos exalar o bom cheiro de Cristo pelo discernimento. Irmãos, eu vou ser bem sensato. É incrível como nós temos dons de profecia, variedades de línguas e pouco discernimento no nosso tempo. E é incrível que Deus deu à mulher uma capacidade natural de discernir. Além de ter uma capacidade natural, ela tem a capacidade espiritual, que é do Espírito Santo. A mulher tem uma percepção das ondas metafísicas, que alguns chamam de sexto sentido. Mas é incrível como ela capta a informação antes que a informação se materialize. Você vai comprar um carro, tua mulher não entende porqueira nenhuma de carro, e diz assim: não gostei desse carro. Mas o que você sabe de carro, mulher? Nada. Mas se eu fosse você, eu não compraria. Vou comprar, você não sabe nada de carro? Aí você compra. Daqui a pouco o carro te dá um mamão maduro na mão, e você diz assim: mas rapaz, e aí detalhe, tem uma coisa que ela vai falar que é terrível. O que é que ela fala? Ai, Jesus. Você olha para ela assim. Tá. É por isso que a Bíblia diz que as mulheres mais jovens devem aprender com as mais velhas sobre como conduzir a vida. Porque a experiência de vida daquelas que já trilharam por caminhos que você ainda vai trilhar, vai te dar uma orientação que te poupará de alguns deslizes desnecessários. A falta de discernimento de muitas mulheres tem destruído o casamento, destruído os filhos. A irmã chegou na igreja, lá em Feira de Santana, passou: pelo amor de Deus, meu marido foi embora, diz que não me quer mais nem pintada de ouro. Conversa com ele. Eu disse: meu irmão, o camarada não é membro da igreja, ele não vai nem me ouvir. Ele não me tem como pastor dele. Mas eu liguei para o camarada, o empresário, muito bem sucedido, obrigado. Ele disse assim, eu liguei para ele: meu amigo, eu queria tomar um café contigo. Disse: café é nada, pastor, você está querendo conversar comigo sobre minha mulher. Disse: não, vamos tomar um café? Se no café der para a gente falar sobre o assunto, a gente fala, se não, tudo bem. Ele disse: fique bem claro que eu tomo o café, mas ela, se vier vestida de ouro, eu não quero. Eu disse: senhor, vamos tomar café. Eu tomei muito café com ele, até eu conseguir dizer para ele recebê-la, mesmo que ela não vestisse ouro. E ele aceitou. Vou voltar para casa, pastor. E voltou. Aí o cara para a caminhonete na porta do carro, da casa, desce com a mochila. Quando ele abre a porta, ela para e faz assim: sabia que não era macho para garantir a palavra? Irmão, ele entrou no carro, ele me ligou de dentro do carro antes de sair da porta. Só pastor, virado num siri. Agora nem que o senhor pague um almoço. Se ela vier de diamante, eu não quero. Vamos almoçar? Não vou almoçar com o senhor, não. Se eu almoçar com o senhor me convence a passar pelo vexame que eu passei. Eu cheguei para ela e disse: mas minha irmã, cadê a inteligência santa? Ah, pastor, eu não aguentei. Então aguenta ficar sem ele. Por falta de discernimento. Aí lá vou eu agora brigar para conseguir um almoço. Ah, me custou muito almoço e muita janta. Até o cara dizer assim: olha, pastor, para ela eu não volto não, mas na sua igreja eu vou, eu quero lhe ouvir. Aí eu chamei a irmã e disse: minha irmã, ó, ele vem para o culto, mas pelo amor de Deus, não vai evangelizar ele. Deixa que o pastor está evangelizando. Se ele sentar desse lado da igreja, a senhora senta do outro, por favor. Mas pastor,
O senhor está estimulando meu marido não me querer. Não, quem estimulou foi a senhora, que mandou ele embora 2 vezes, por causa da sua inteligência. Deixa eu pastorear seu marido. O cara continuou indo na igreja até o dia que o evangelho penetrou e ele aceitou a Jesus como Salvador. Aí ele chegou para mim, depois de uns dias, e disse assim: eu sei que o senhor está querendo me fazer a pergunta. Eu disse: que pergunta? Sobre meu casamento? Eu disse: quero não. Não tenho interesse nenhum de fazer a pergunta, mas já que você lembrou, eu gostaria de marcar uma reunião com o senhor e ela. Estão juntos, casados, abençoados, mas presta atenção, tem milagre que não é Jesus quem faz, é a tua inteligência, é o teu discernimento, entendeu? Tenha discernimento. Você pode contagiar o mundo com o bom cheiro de Cristo usando a inteligência, sabedoria divina, porque o Senhor lhe deu a capacidade de lidar com o desafio e superá-lo, porque Deus está contigo e te dará vitória nas batalhas da tua vida, em nome de Jesus. Mas usa de discernimento, usa de inteligência. Eu tenho vivido tanta coisa nos aconselhamentos que eu percebo que só falta um tino de sabedoria. Estou atendendo um casal um dia num quebra-pau, papel de divórcio na mesa. De repente ela fez assim: mas você disse isso e isso. Ele fez: eu? Que dia? Ela disse: quando a gente ficou noivo. Eu disse: espera, quanto tempo de casado? 22 anos. Eu disse: irmã, a senhora guardou esse troço 22 anos. Gente, quem guarda entulho emocional vai sofrer enchente. Porque o entulho emocional revela que no dia que vier uma correnteza, não tem por onde a água passar, vai gerar afogamento. Então se livra disto. Seja curado, seja curada, seja abençoado, seja abençoada, tenha discernimento. A Bíblia diz que Maria ouvia as coisas acerca de Jesus e guardava-as em silêncio no seu coração. Você sabia que Salomão não teria sido rei se a mãe dele, Batseba, não tivesse entrado numa briga de quase morte para defender o trono do filho? Davi está velho, vai morrer, tem 70x anos e não consegue nem se levantar da cama mais. Adonias, o filho mais velho, se declarou rei, e todo Israel já tinha Adonias como rei. Batseba chega para Natã e diz: tu és a minha testemunha de que o rei prometeu de que Salomão, meu filho, reinaria em seu lugar. E é Batseba que entra para fazer a articulação e defender o trono de Salomão, e Salomão se torna rei. Discernimento, inteligência. Provoca a irmã do seu lado e diz para assim: usa, santa. Usa. Eu vou terminar, mas quando a Bíblia diz, o Senhor diz assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Presta atenção nisso aqui. A palavra adjutora literalmente é aquela que sustenta. No Nordeste brasileiro, vou usar a expressão do Nordeste brasileiro, quando a casa racha e o cara não tem dinheiro para reformar a casa, ele coloca uma peça de madeira para segurar a parede. A adjutora é isso, a peça que segura a parede, ou aquela que sustenta. Por incrível que pareça, quem blinda o homem emocional, psicológica e espiritualmente é a mulher. Ele é o sacerdote, ele é a cabeça, e ninguém fica magoado aqui, que eu já expliquei o que significa ser cabeça. Se você não veio ontem, eu não tenho culpa, mas eu expliquei o termo bíblico, a expressão, o que significa. Vou dar uma deixa só para ninguém sair daqui me condenando.
A expressão cabeça, kefale, é aquele que cobre. Se o teto da casa cair, cai em cima dele, não em cima dela. Aquele que protege, aquele que circunda. Ser cabeça não é ser machão, jogar o prato da parede para mostrar para ela quem manda. No dia que você precisa dar um tapa na mesa para dizer que você manda, você já parou de mandar há muito tempo. Mas a adjutora é aquela que sustenta, aquela que garante a estabilidade. E auxiliadora idônea, literalmente é aquela que revela o inimigo. O Senhor vai conversar com Adão e diz: tu comeste do fruto, Adão. E ele diz: a mulher que o Senhor me deu, aquela lá que o Senhor disse que fez para mim, culpa dela. Quando o Senhor chega para Eva diz: mas Eva diz assim: Senhor, a serpente me enganou. Ela aponta a origem do problema. Porque a função da mulher, naquele cenário, é como a função de um radar. Captar o problema antes que o problema se torne real. É que infelizmente, vamos fazer um seminário para mulheres aqui nessa igreja? Fiz a proposta. Infelizmente, muitos não são orientados nesse sentido. Mas preste atenção, irmã. Tem coisas que a senhora enxerga que o seu marido não viu. E vou lhe dizer mais: não faça ele ver aquilo que ele não viu. Alguém me entendeu? Se fosse para ele ver, o Senhor tinha dado a ele a percepção. Tem coisas que a senhora vê e não fala nada, só encosta e marca o território. Quem precisa entender já entendeu também. Só que às vezes a irmã, por falta desse discernimento, vai lá e diz para ele. Aí ele acende a antena para aquilo que ele não deveria ter percebido. Eu tenho um amigo, ele mora em São Paulo, é um amigo de muitos anos. E eu estava vindo dos Estados Unidos para o Brasil, para a Bahia, cheguei em São Paulo, perdi a conexão. A companhia aérea me ofereceu o hotel, eu disse: não, eu vou para a casa de um amigo, não quero hotel. Quando eu liguei para ele, ele disse: olha, eu vou te buscar, mas eu estou indo para um casamento. Então nós vamos deixar o café aqui na mesa, você toma café, toma banho, descansa. Só ok, tranquilo. Cheguei, eles saíram para o casamento, eu fiquei, tomei posse da casa. Lá para meia-noite eles chegaram. E eu conheço os dois desde quando nós éramos meninos. Então eu sei quando a coisa está bem e sei quando o mar está pegando fogo. Pelos passos dela no corredor do apartamento, toco, digo, ih. Eu abri a porta do quarto, eu não sabia a gravidade do problema, tentei fazer uma brincadeira, abri a porta do quarto e fiz assim: tudo bem aí? Ela disse: pergunte para o seu amigo. Está feito. Só que meu amigo tem um problema. Quando ele está debaixo de pressão, ele dá crise de riso. Quando eu cheguei na sala, ele estava se desmanchando de rir. Ela passou e fez assim: cínico. E foi para a cozinha e ele racha de rir. Eu disse: para de rir e me diz o que foi que aconteceu. Quando ele começava a falar, ele rachava de novo de rir. E ela passava e dizia: demente. Ele não conseguia falar, eu fui na cozinha e disse: fala tu. Tu conhece teu marido e sabe que ele não vai me dizer, ele não vai conseguir falar. A não ser que você pare de passar nessa sala e dar título para ele. Ela olhou para mim e fez assim: você vai ficar do lado dele, né? Sonso. Diga agora, até eu vou pagar. Já viu? E ela começou a me contar. Ele estava lá no casamento e tinha uma sirigaita dando em cima dele. E ele prestando atenção. E ele fez assim: Josué, eu não vi. E rachou de rir. Quando ele se acalmou, ele disse assim: eu só percebi quando a gente entrou no carro que ela me deu um beliscão. Eu fui mostrar para ela que Deus dotou a mulher dessa capacidade de percepção. E que nem sempre é necessário que ele veja. Porque se ele está sendo rondado, ele está sendo rondado exatamente naquilo que se chama de ponto cego. Ele não está percebendo.
A irmã viu? Não diz para ele. Só encosta. Marca a presença. Território é meu, filho. Tá? Acabou. Assunto encerrado. Isso é discernimento. Use de discernimento, irmã. Vira para a mulher do seu lado e fala agora assim: discernimento. Marido, não fala, que se você falar, você vai ter discernimento hoje no sofá da casa. As mulheres vão contagiar o mundo com o cheiro de Cristo, se deixando ser cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo quer encher sua vida, minha irmã. O Espírito Santo quer dominar o seu coração e lhe usar de maneira poderosa. Uma mulher cheia do Espírito Santo contagia a sua casa, contagia a sua comunidade, contagia a sua família, contagia a igreja. Atos dos Apóstolos 1,14 diz que todos estavam no templo aguardando o derramamento do Espírito Santo, e com eles algumas mulheres. E cita Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de João Marcos, e outras mulheres. O Senhor Deus deseja que as mulheres do nosso tempo busquem a sua presença um pouco mais. Alguém me disse um dia: pastor, não dá tempo, as nossas ocupações são muitas. Mas presta atenção, desenvolva. A mulher recebeu de Deus uma capacidade incrível. Ela consegue fazer 200 coisas ao mesmo tempo. Coloca um homem para arrumar o menino para a escola, preparar o café e se arrumar para sair para o trabalho, que ele esquece de vestir a calça, deixa o leite derramar e o menino chega na escola atrasado. A mulher consegue fazer isso com um cronômetro tão perfeito, que na hora exata está tudo no lugar. Só milagre. E esse milagre quem faz é a mulher. Aproveita essa habilidade, e enquanto limpa a casa, enquanto cuida do filho, enquanto cuida do marido, enquanto arregimenta as coisas, conversa com Deus, coloca a sua alma à disposição do Senhor. O Senhor vai te visitar de maneira profunda, o Senhor vai te visitar de maneira perene, o Senhor vai te visitar de maneira extraordinária e vai te dar revelações incríveis daquilo que Ele planeja para a tua vida e para o teu futuro. Fica de